Olá a todos, boa noite. Meu nome é Luara, eu sou editora aqui na Companhia das Letras e é um prazer enorme estar apresentando essa live de lançamento da nova edição do Em Liberdade do Silviano Santiago. E a gente está aqui contando com duas pessoas incríveis para conversar com ele. A gente agradece muito a tanto ao Rogério quanto ao Vander por terem aceitado o nosso convite. A gente tem certeza que vai ser uma ótima conversa. Mas antes de deixar isso começar, eu queria avisar a todos que no descritivo do vídeo, onde quer que você esteja assistindo, no YouTube, no Facebook, no Twitter, a gente deixou o link para a compra do livro em várias livrarias. Então, vocês podem acessar aqui no descritivo, que vão ser levados direto à página de compra do livro. E o livro também já está disponível em livrarias físicas. Então, você pode ir à sua livraria preferida, conversar com o seu livreiro e pedir o livro. Ele já está distribuído em todo o Brasil. Eu também queria lembrar que essa conversa ela vai ficar gravada aqui no YouTube da Companhia das Letras e ela vai ser replicada no YouTube da Academia Mineira de Letras. Então, vocês vão poder assistir essa conversa depois e vão poder mandar para as pessoas também. Ela vai ficar disponível aqui para vocês. É... Gente, é um prazer enorme estar aqui apresentando e vai ser um prazer escutar vocês. Então, eu saio para deixar essa conversa começar. Muito obrigada. Obrigado a você. Olá, boa noite a todos e a todas. Luara, eu agradeço muito a sua abertura, agradeço muito também a toda a equipe da Companhia das Letras, a Andréia, ao Max, a todo o time dessa editora, que está agora em parceria com a Academia Mineira de Letras para fazer nessa sessão aqui virtual o relançamento, o lançamento da nova edição desta joia da literatura brasileira, que é Em Liberdade, do nosso querido mestre Silviano Santiago. Eu queria saudar, então, Silviano Santiago, que todos conhecemos e admiramos, e queria também saudar o nosso querido professor Vander Melo Miranda, ambos integrantes da nossa Academia Mineira de Letras, Silviano titular da cadeira de número 13, Vander titular da cadeira de número 7. Vai ser uma conversa muito boa, nós vamos falar muito do livro, e vamos também contar com a participação daqueles que quiserem fazer perguntas pelo chat, que está aí disponível já no YouTube. Mas a primeira pergunta é do nosso querido professor Vander Melo Miranda. Vander, a palavra está com você. Bem, boa tarde a Silviano, Rogério, a todos que estão vendo. Eu queria começar, né, dizendo da alegria de estar aqui e como foi para mim comovente, eu diria, reler na semana que passou o Em Liberdade, né, com o qual eu trabalhei alguns anos e depois reli várias vezes, né, e foi muito, muito interessante ver, primeiro de tudo, a atualidade do livro, né? Mas antes de falar da atualidade do livro, eu gostaria de só fazer uma pequena contextualização, né, da época em que o livro foi lançado pela primeira vez, em 1981, para que a gente possa ver, possa sentir a originalidade do livro, né, e a diferença que o livro traz no contexto da época, né? Em 1979, vocês sabem, foi a assinatura da anistia, né? Em 1979, para a literatura, foi o ano em que Fernando Gabeira lançou com grande sucesso de público, que é Isso, Companheiro. E na esteira desse livro, vários outros foram lançados, geralmente relatos de vida de cunho documental sobre a experiência que os jovens, né, oponentes do regime militar, né, escreveram sobre a experiência que tiveram política, né? O que é claro que antes, né, nos anos 70, antes havia já vários livros sendo escritos sobre o período, né, da ditadura, sobre o presente, né, da ditadura, e como o livro do Antônio Calado, Reflexos do Baile, A Festa, de Ivan Ângelo, que é de 78, Cartas da Prisão, do Frei Beto, que é também de 78, e outros livros que foram aparecendo. O que caracteriza esses livros, de maneira geral, é o depoimento de cunho político de natureza documental, né, em que jovens fazem um relato de vida numa linguagem própria dos jovens, né? Isso é um ganho para a literatura, trazer essa nova linguagem para a literatura, mas esses livros, de algum modo, se esgotavam no calor da hora, né? Eles se esgotavam
no contexto histórico que eles procuravam e que eles relataram. Né? Em Liberdade surge de maneira muito, como a gente pode dizer, muito avassaladora nesse cenário e, ao mesmo tempo, muito silenciosa. Né? O livro muito silencioso, de maneira muito silenciosa. Por quê? Porque, de algum modo, o livro está dialogando com esses depoimentos políticos e com esses jovens autores, né? Os jovens escritores, que naquele momento estavam escrevendo sobre o vivido, mas, ao mesmo tempo, se diferenciava deles porque fazia com que a questão da ditadura, dos regimes totalitários, tivesse um raio de alcance muito maior. Né? Aí a experiência da Conjuração Mineira, a experiência do Estado Novo e a experiência da ditadura militar dos anos 60, 70. Né? Então, ao fazer isso, o livro assumia uma postura nitidamente não documental, apesar de estar muito bem localizado historicamente, ele assumia uma natureza não documental, uma postura, uma perspectiva não documental, e se abria para várias questões sobre, como o próprio título indica, sobre a liberdade, sobre a opressão, sobre o vivido de maneira geral. E o personagem escolhido para fazer essa, digamos, para armar toda essa estrutura, foi Graciliano Ramos, que esteve preso no período logo antes do Estado Novo, em 36, passou quase todo o ano de 36 preso pelo regime de Vargas. Então, a primeira pergunta que eu teria para o Silviano é uma pergunta para que ele fale do nascimento do texto. Eu sei, ele declara num livro que também eu recomendo, que é esse Fisiologia da Composição, que tem um texto de abertura, um texto sobre Graciliano Ramos e outro texto sobre Machado de Assis. Gênese da obra literária e criação em Graciliano Ramos e Machado de Assis, da CEP Editora. E nesse texto, o Silviano fala um pouco da gênese do texto. Ele começa a pensar em 75, em fazer esse livro, primeiro apenas com Cláudio Manuel, com a Conjuração Mineira, depois é que vai ampliando esse percurso para Graciliano e apontando depois, ou aludindo, ou sugerindo, por via enviesada, o assassinato de Herzog no cárcere. Então, queria que o Silviano falasse, primeiro, por que dessa escolha do Graciliano, como ele chega no Graciliano e por que o Graciliano Ramos. Pois não, Wander, você já fez um panorama tão bom da época e que me leva a dizer, em primeiro lugar, o que eu julgo que é importante dizer, que é um livro que tem 40 anos. Portanto, eu tenho o dobro da idade desse livro, e eu estava até conversando com a nossa amiga da Companhia das Letras. O livro é mais velho, a Luara, o livro é mais velho do que a Luara. Portanto, quando o Luiz Schwartz me falou do lançamento, eu quase que falei, eu acho melhor eu não fazer um lançamento, pedir a leitores que falassem sobre o livro, porque o livro já não pertence mais a mim. Ele adquiriu a sua própria identidade. Não quero dizer que ele seja bom, que seja mau, ou que seja pouco interessante. Quer dizer, ele adquiriu a sua identidade. E essa identidade, o que eu posso falar, e a sua pergunta é muito feliz, é sobre ele antes de ele ser ele. Uhum. Então, ele antes de ser ele, aí, evidentemente, só eu sei. Isso não está no livro, Quer dizer, e há vários fatores, e eu permitiria, então, se vocês me permitem, eu levantaria alguns desses fatores. Quer dizer, o primeiro deles, que é curiosíssimo, é que, em 62, eu fui ser professor na Universidade do Novo México. E na Universidade do Novo México eu tinha de dar os vários cursos em literatura brasileira e em literatura portuguesa.
E, num dos cursos, eu ensinei, atei Rosa do Povo, né, de Carlos Drummond de Andrade, e Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. E essa junção foi muito interessante, porque um dos alunos, Carlos Cortez, um filho de novo mexicano, ele não é mexicano, ele é filho de novo mexicano, ele, ao final do curso, disse que queria escrever a tese de mestrado dele sobre Graciliano Ramos, e aí eu orientei a tese, eu era mais novo do que ele, inclusive. Orientei a tese, porque foi o meu primeiro trabalho na vida, como professor. E orientei a tese teve sua repercussão, etc. Então, eu conhecia bastante bem, né, já conhecia bastante bem Memórias do Cárcere. E a coisa foi correndo, eu voltei ao Brasil, né, e, ao voltar ao Brasil, eu me dei conta de que as coisas estavam transcorrendo de uma maneira que me incomodava e que, obviamente, me perturbava, e eu gostaria de me manifestar, como tem me manifestado, já me manifestava da França, dos Estados Unidos e depois aí no Brasil. E aí eu me dei conta, não é? Isso, você foi feliz em chamar atenção para isso, que a minha vida não era interessante, entende? A minha vida pode ser interessante para outros livros que eu escrevi, mas a minha vida para narrar o que estava acontecendo no Brasil, quer dizer, o regime ditatorial, a prisão, a tortura, etc., e todas essas coisas não estavam, né, dentro da minha própria experiência de vida. E coincidiu o acontecimento Herzog. Aí eu pensei em escrever sobre Cláudio Manuel da Costa, que hoje já se sabe, né, ele foi suicidado na Casa dos Contos. Então, havia uma similaridade entre o que aconteceu com o Herzog, nos porões do DOI-CODE, e o que aconteceu na Casa dos Contos antes da grande devassa. Isso está narrado, não é? No volume inicial da devassa, não é? E nesse volume está descrito que Cláudio Manuel da Costa foi encontrado na Casa dos Contos, enforcado e ajoelhado numa mesa. Então, é fascinante, isso me fascinou, e eu resolvi escrever sobre isso. E aí eu encontro um aluno meu, na época, que hoje é da Academia Brasileira de Letras, o Geraldo Carneiro, mostro para ele algumas páginas, e era um bom aluno da época, e ele diz: "Olha, está muito distante, ninguém vai entender que você está querendo falar sobre Herzog, procura algo mais próximo". Aí me veio à cabeça Graciliano Ramos, que eu já conhecia bastante bem, e, como conhecia bastante bem, veio instantaneamente essa ideia, não é? Eu já tinha um controle, ponhamos, da obra de Graciliano Ramos, né? Nós estamos já em 1975, a obra dele tinha terminado em 1954, né? Então eu já tinha um controle e tinha percebido uma coisa bastante curiosa, né? Em primeiro lugar, que Memórias do Cárcere não é um livro escrito no calor da hora. Quer dizer, ele não conseguiu, ele tentou, fez de tudo para escrever um diário no cárcere e não conseguiu. Não há tempo para a gente discutir isso, mas eu lhes garanto que é verdade. Memórias do Cárcere é produto da memória. Entende? O quê? Então, entre o evento e a redação em literatura, existe, portanto, um momento da reflexão, do pensamento, é a memória que escreve a experiência do cárcere. E, ao mesmo tempo, não havia nada em sua obra que falasse dessa experiência de liberdade. O próprio filho de Graciliano Ramos, ao final, Memórias do Cárcere, falta possivelmente 1 ou 2 capítulos ao final, porque o Graciliano não conseguiu entrar na saída da prisão, nas primeiras caminhadas pelo Rio, etc. Ele não conseguiu. Aí eu pensei assim, por que não
né? Escrever no calor da hora um diário de Graciliano Ramos que não está sendo escrito no calor da hora, porque ele está sendo escrito em 1981. Quer dizer, é de novo o Graciliano Ramos como personagem, mas um personagem que consegue refletir sobre a liberdade. E a liberdade, eu paro aqui, e a liberdade é exatamente o grande tema dos anos a partir da abertura, quando os guerrilheiros voltam ao Brasil, os artistas começam a voltar ao Brasil, e há, então, essa discussão, o que fazer agora em liberdade, depois da experiência terrível da prisão. Silviano, você, na escrita de Em Liberdade, pauta reflexões muito importantes para aquela época e também para hoje. Enfim, as reflexões são atualíssimas, sobre 2 pontos especialmente que eu gostaria de ouvi-lo. Pois não. Literatura, não é? Toda hora o personagem narrador tem que se haver com o tema da literatura, com o papel da literatura na vida dele, como lidar com essa dimensão, com esse mistério que é o fazer literário. E segundo ponto, o papel do intelectual na sociedade brasileira. Né? São 2 reflexões que o livro, lá em 81, fez, né? E que continuam atualíssimas. Eu queria te ouvir a respeito desses 2 pontos. Olha, então eu respondo primeiro a segunda, porque Perfeito. Eu já a indiciei. Perfeito. Quer dizer, o Wander chamou a atenção, né, o fato de que não é um livro escrito, né, sobre o que está acontecendo. O meu interesse maior, então, passou a ser não o acontecimento em si, mas como esse acontecimento em si, ele já tinha uma história e já tinha e teria, certamente, futuro. Porque essas coisas não acontecem de repente na sociedade brasileira. A história era a Inconfidência Mineira. Quando, não é desnecessário me deter aí, a gente pode falar de outras coisas, porque é um episódio extremamente conhecido, inclusive com o enforcamento de Tiradentes. O episódio dos anos 30, menos conhecido, porque Memórias do Cárcere ainda não tinha virado o filme de Nelson Pereira dos Santos. O filme do Nelson Pereira dos Santos será feito depois de Em Liberdade. Aí, então, Memórias do Cárcere se tornará, por assim dizer, um best-seller, entende? E o terceiro era o que estava acontecendo nos anos 64, que eu quis, não é, de certa maneira, como eu já chamei a atenção, a uma coincidência entre a morte de Cláudio e a morte de Herzog. Então, o meu interesse, ao contrário desses excelentes livros que foram escritos pelos, em particular, começa com o livro do Gabeira, eu pretendi fazer um painel. Entende? O livro se apresenta como um painel da relação entre o intelectual e o Estado no Brasil. Relação entre o intelectual e o Estado que volta no presente momento e que, como nós todos sabemos, inclusive nos últimos dias, a televisão tem falado muito, não é, sobre o fato de que foram descobertos novas gravações de atos que foram cometidos dos porões da ditadura. Então, nós estamos vendo, não é, que esse jogo entre a possibilidade de liberdade, a possibilidade de reconstrução da sociedade, que acontece logo depois de 74, com o movimento de abertura, com uma nova Constituição e com um longo período democrático, de repente está perigando, entende? Está perigando. Assim como em 1937, quando Graciliano Ramos está acreditando que já poderia o Brasil passar por uma nova fase moderna de industrialização, veja o caso, não é, do minério de ferro,
Volta Redonda, etc., não é? Que poderia, de repente, no final de 1937, é assinado um decreto, o decreto do Estado Novo. E aí voltamos de novo, não é? A essa questão que não é apenas brasileira, é latino-americana, porque é uma coincidência de 3 caudilhos, que vai ser Cárdenas no México e Perón na Argentina. Quer dizer, então, nós passamos a Segunda Grande Guerra num sistema extremamente complexo e ainda autoritário. Quer dizer, então, o autoritarismo está lá, na Inconfidência, o autoritarismo está na década de 30 até 1945, de novo, né? Quando termina a guerra e termina a ditadura Vargas, e estará de novo em 64, quando termina, ou parecia terminar, no momento da abertura. Quer dizer, então, essa é, por assim dizer, a estrutura do livro, e eu acho uma das razões pelas quais o livro ganha certa permanência. É que tudo que é dito ali é dito de tal maneira que parece que está sendo escrito hoje. Eu até vou me permitir, inclusive, se vocês me permitem, eu vou ler um curtíssimo trecho do livro, claro, nesse sentido que você levantou. São 10 linhas apenas. Eu vou ter que pegar meu óculos de perto, um dos problemas aí começa, e vou ter que puxar um pouco a luz para cá. Acho que não ficou ruim, não, né? Não, tá bom, tá ótimo. Aí diz isso. Isso está na página, se não me engano, 45. Possuímos, segundo os entendidos, 3 poderes: o executivo, que é o dono da casa, o legislativo e o judiciário, domésticos, moços de recados, gente assalariado para o patrão poder figurar e deitar em páfia diante das visitas. Os 3 poderes são a unidade na pluralidade. E a oposição não é recebida como visita no palácio, mas a tiros. A oposição é tida como um ladrão, que quer roubar o lugar do dono da casa através de uma nova definição de governo. Deve ser esse gênero de racionalização que deixa dormir em paz homens vingativos, violentos e muitas vezes com mãos sujas de sangue. Dizem: estamos inocentes porque apenas perseguimos um ladrão. Durmo o sono de justo porque apenas torturei um vagabundo. Matei um ladrão que pulava o muro. Ou ainda, finalmente, atirei para poder defender a mim, a minha família e a minha propriedade. Quer dizer, você vê, é incrível como isso que está acontecendo na década de 30 se repete, de certa maneira, hoje com a dificuldade de diálogo entre os 3 poderes e até mesmo ataques físicos, né, ao poder judiciário, né? Quer dizer, então, nós estamos vendo, quer dizer, isso que era meu interesse, quer dizer, poder chegar através da literatura. Eu acho que a literatura é um pouco isso, entende? Eu acho que a literatura tem muito a ver com a filosofia, tem muito a ver com a história das ideias, entende? E, ao mesmo tempo, tem com a possibilidade de falar de uma maneira acessível para o leitor comum. Eu acho que essa é a diferença. Realmente, um catatal de filosofia não é fácil, ou de história política, por exemplo, não é fácil de ler. Mas um livro desses, né, na medida, e aí, não é, eu já encaminho para a sua primeira pergunta, quer dizer, eu fiz um outro lado, que é a relação entre o intelectual e a literatura. Eu escolhi de propósito, isso, de novo, eu tenho que dizer que foi de propósito, não é um acaso.
eu escolhi que o diário, porque no diário você pode cobrir um período muito curto de tempo. No fundo, o diário inteiro, que são acho que são um pouco mais de 300 páginas, recobre apenas 2 meses e 13 ou 15 dias. Por quê? O que me interessava mesmo, e aí eu me senti muito pequeno quando escrevi esse livro, eu tenho que confessar isso. Eu me sentia muito, muito pequeno quando escrevia esse livro, porque eu tratava não de um momento assim extraordinário da vida de Graciliano Ramos, mas um momento muito triste, né? Quando ele sai da prisão, não tem um tostão no bolso, vai viver de favor na casa de Lins do Rego com a sua esposa, não sabe, está numa cidade totalmente desconhecida, sem emprego, com 4 filhos, eles estão esperando os 4 filhos virem de Alagoas. Então, sabe, o que me interessava é esse cotidiano, entende? Esse momento em que aquele ser humano que parecia uma estátua, não é? em rua pública, não é? Em rua, merecia uma estátua, ele estava o quê? Vivendo uma condição tristíssima, né? E, no entanto, tinha aquela altivez. Eu acho que o livro abre muito com isso, no momento em que ele não gostava de dizer barbear, né? Ele dizia raspar a cara. No momento em que ele raspa a cara, não é? Logo no segundo dia, quando ele amanhece na casa de Lins do Rego, ele raspa a cara e não consegue enxergar o próprio rosto no espelho, não quer enxergar o próprio rosto no espelho. Entende? Quer dizer, ele tinha perdido a própria identidade. Sabe, me lembra muito um verso de Garcia Lorca sobre o cigano, que é muito bonito o verso, Yo já não sou yo, ni mi casa es ya mi casa. Eu não sou eu, nem minha casa é minha casa. Ele está vivendo de favor na casa dos Lins do Rego, que é uma figura grandiosa, entende? Realmente, hospedá-lo naquele momento é uma figura grandiosa. Então, aí, essa relação, então, que eu acho que Graciliano Ramos mantém com isso que nós chamamos de literatura. É uma relação, ao mesmo tempo, reflexiva e, ao mesmo tempo, a partir da vida cotidiana, como no caso de Vidas Secas. Entende? É aquela vida de retirante num ramerrãozinho de caminhão que desce do Nordeste até São Paulo. Quer dizer, deve ter sido uma viagem de 20, 25 dias, por aí, uma coisa desse sentido. Então, e aí há uma coisa, uma qualidade. Se eu não tenho qualidade para escrever o que é isso, companheiro, e não tem realmente, porque seria falso, seria mentiroso, entende? Eu tenho uma qualidade, uma habilidade, em virtude de ter sido treinado como pesquisador. Quer dizer, eu entrei fundo na pesquisa. Então, todo o livro não é invenção, entende? No sentido estreito da palavra. É invenção, é claro, porque ele não foi escrito por Graciliano Ramos, foi escrito por mim. Mas tudo, os detalhes, quer dizer, o bonde que passa na porta, etc. Por exemplo, então, o poeta, né, Paulo Henriques Brito, que na época era meu aluno lá na PUC, nosso aluno lá na PUC, né, eu conversava com ele, estava precisando de um guia do Rio de Janeiro da época, e ele disse, papai tem. E aí me trouxe o guia, então eu me dediquei à leitura do guia por dias, quer dizer, então, o bonde que passa ali, aquele bonde mesmo, itinerário, por coincidência, aquele bonde que ele escuta na casa, na mansão, não é, dos Lins do Rego, aquele bonde que ele escuta, é o mesmo bonde que Clarice Lispector descreve no conto Amor. É o bonde que passa pelo Largo dos Leões e, naquela época, na época de Graciliano, 37, ia até
Ipanema, e depois ele irá até o Jardim Botânico. Então, é muito gozado. E é exatamente no Largo dos Leões, quer dizer, em frente à casa onde Graciliano Ramos estava se recuperando, que Clarice Lispector, o personagem de Clarice Lispector, tem a epifania diante do cego que ri. Entende? Quer dizer, essas coisas e todas, eu entrava nesses detalhes todos, tive acesso, que ainda não tinham acesso, à correspondência. Então, a criação do casal, que é outro dado importante também em Graciliano Ramos, há sempre, né, um trabalho muito bonito no relacionamento entre homem e mulher, num casal. Né? E aí eu acho que é importante, por exemplo, no livro, o relacionamento muito delicado entre intelectual e esposa, no caso de Graciliano Ramos, intelectual e esposa, no caso de Zé Lins e Dona Naná. Entende? E isso tudo eu vou detectando com pesquisas, mas eu estou me alongando demais, entende? Mas já dei a dica. Reparem no livro que ele tem um lado político do painel, mas tem também esse lado cotidiano das dificuldades, né, de um casamento, que é o de Graciliano Ramos, com a sua esposa Heloísa, no momento em que ele sai da prisão, portanto, ele é um criminoso. Se você sair da prisão, você é um criminoso, você é um desclassificado. Você não tem um tostão no bolso. Logo no início também, essa discussão, quem vai pagar o táxi? Ele não tem dinheiro para pagar o táxi. É isso aí. Wander? Não, eu queria retomar isso que o Silviano falou, né? Essa delicadeza, né, com que o Silviano mostra a relação, né, dele com a Dona Heloísa. A delicadeza não quer dizer que não seja forte o modo como o Silviano apresenta a relação dele com a Dona Heloísa. E a relação do Lins do Rego, Zé Lins do Rego, com a Naná, a esposa, né, é diferente, né? A relação dos dois casais é muito diferente, e a relação do Graciliano é muito interessante e chamar a atenção para isso das pequenas coisas, né? Porque eu acho que nessas pequenas coisas, o modo como ele se comporta diante dessas pequenas coisas e no cotidiano é que vai mostrar a coerência dele, né? Talvez um dos escritores ou dos intelectuais nossos que é mais coerente é o Graciliano, uma coerência entre vida e obra espantosa, né? Espantosa. Eu acho extraordinária essa coerência que ele consegue manter, né, sem dinheiro, pária, como o Otto Lara Rezende falou, né? Quer dizer, como se ele fosse um pária social, e ele era quando ele saiu. Ele vai continuar a ser como escritor contra que ele é, né? Então, eu acho bonito essa coerência, né? Que não impede o Graciliano de ir fundo nas indagações e nas reflexões que ele faz. Tá? Isso. O Silviano mostra isso muito bem, porque a relação com... Claro que ele é extremamente grato a Lins do Rego e a mulher por tê-los recebido naquele momento difícil, mas isso não impede que haja uma reflexão sobre a questão do favor. Tá? Claro, isso é sobre muito a questão importante. do favor, que é importantíssima, né, nesse cenário, né, que vai ser e continua a ser importantíssima para o intelectual ou para o escritor brasileiro. Por mais que vários consigam viver da própria obra, etc., ainda é uma questão eu acho, para o escritor e para o intelectual brasileiro que queira manter essa coerência. Né? Então, eu queria que o Silviano falasse um pouquinho disso, quer dizer, dessa capacidade que ele, Silviano, teve, né, de mostrar esse extraordinário dentro do ordinário, do comum, do diário, sem monumentalizar a figura do Graciliano. Né? Que em nenhum momento a figura do Graciliano é monumentalizada, o que seria um horror para ele. Ele não gostaria, eu acho, que nunca de ser monumentalizado, apesar de a gente saber que ele é um monumento nacional. Claro. Mas o problema é que não é no momento, esse momento não levaria a ser monumento, a não ser que ele assumisse a condição de mártir.
E ele não assume em nenhum momento a condição de mártir. Porque aí ele seria a favor da dor, a dor como forma revolucionária, o ressentimento como forma revolucionária. E é incrível nesse sentido, e aí eu tenho até, de vez em quando, dou umas bicadas em Oswald de Andrade ali, é como ele é nitidamente favorável a que, se houver uma revolução, que essa revolução seja a favor da vida e não a favor da morte. Não é a favor. Eu acho até, se você me permite, e eu não vou me alongar, mas apenas lançar uma faísca aqui, ele tem um lado quase nietzschiano, a meu ver. Sabe, da genealogia da moral, o problema do ressentimento, ou ainda, não é, no Esse Homo, por exemplo, a questão do martírio, da dor, etc. Quer dizer, essas recusas dele de acreditar que a política seja isso, entende? Isso é a consequência de ditadores, e não é a consequência da democracia. A morte não é consequência da democracia, de maneira nenhuma. Então, há uma coisa extremamente bonita nesse momento em que ele é pequeno, entende? Nesse momento em que ele está, para usar uma palavra da Joan Didion, que ele está rastejando, né, por assim dizer. Ele o tempo todo está numa situação extremamente desagradável. E, em seguida, ele vai deixar, não é? Isso tudo é verdade, não é? A documentação sobre isso. Depois de um mês em casa de José Lins do Rego, ele vai para uma pensão de segunda categoria do Catete. O Catete, como vocês sabem, não é? É um bairro pobre. E ele vai morar num quarto de pensão com a esposa e os 4 filhos que chegam. Quer dizer, então, é uma situação lamentável, porque ele nem emprego tem. E aí começa, não é, também, delicadamente, esse retorno dele a aproximar do poder. Realmente tento ajudá-lo. O Ministério da Educação, naquela época, é um Ministério da Educação aberto. Lá está Gustavo Capanema, lá está Carlos Drummond, lá está Rodrigo Melo Franco de Andrade. Todos eles tentam arrumar um bico para ele, entende? Até que ele possa realmente se aprumar. Quer dizer, você perde o chão, né? Ele, no Rio de Janeiro, ele tinha ido ao Rio de Janeiro na década de 10, entende? Ele não conhecia o Rio de Janeiro. Então, é esse tipo de vida que me interessa e vai me interessar depois também bastante no caso de Machado de Assis, que é um outro romance que eu tenho, né? E que são os últimos dias de vida de Machado de Assis e que são também muito tristes. É quando a doença, ele está viúvo, ele mora sozinho com 2 empregadas e que cozinham para ele, não é claro, ele está sozinho, vive ainda como se de favor, na casa do Cosme Velho, ele paga um aluguel muito barato, era como se fosse de favor. E, por outro lado, né, a doença, a epilepsia, né, se torna evidente a ponto de ele ter de ir a um médico. E aí, então, nós temos, pela primeira vez, dados concretos de que ele ia ao médico. Entende? Então, também é aquele momento que é muito pouco conhecido da vida de Graciliano Ramos. Todos nós falamos muito de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Dom Casmurro, etc., mas nós falamos muito pouco de Esaú e Jacó e Memorial de Aires, que ele escreve naquele momento. Então, me fascina esse momento em que ele está eclipsando, né, por assim dizer, entende? Que eu acho é por aí, eu acho que deve ser lido um pouco o Grande Sertão, que deve ser lido, aí é outro vício meu, Guimarães Rosa, que deve ser lido em liberdade. Mas vamos lá, Rogério. Olha, rapidinho, Silviano, eu quero só dividir com o nosso público aqui algumas poucas frases, alguns poucos trechos de uma entrada do diário que se relaciona totalmente com o que você acabou de falar.
quando você intitula uma das passagens de Quarta-feira de Cinzas, né? E esse trecho do livro se relaciona muito ao que você acabou de dizer aí em relação à liberdade, à vida e à morte, né? Os regimes que promovem a vida, os regimes que promovem a morte. Vamos lá, rapidinho. Diz o personagem narrador, né? Abro aspas. Não é conseguindo que se abram as portas da prisão que se chega mais depressa à liberdade. É não deixando que as pessoas mais chegadas venham correndo fechá-las de novo. A saída da cadeia se dá através de um corredor com milhares de portas semelhantes e abertas. Todos os amigos estão preparados para serem carcereiros. Cada um fecha uma das sucessivas portas. Fecho aspas. E agora eu cito um outro trecho que eu acho fundamental do livro. Diz o personagem narrador: a morte só interessa a quem dela se alimenta. São os abutres do mundo moderno, as carpideiras do capitalismo funerário, que tornam ascético e pequeno burguês um ritual que devia ter a naturalidade de um banho diário. E mais ainda abaixo, comprovando a extrema atualidade do livro de Silviano Santiago, o personagem narrador diz o seguinte, escreve o seguinte: os regimes fascistas têm loucura pelo espetáculo. Através destes, confundem a alegria e a tristeza, justificam a morte e o sacrifício com o europeu barato das fantasias de carnaval. Enfim, eu queria só dividir com o público essas passagens que eu acho de uma riqueza formidável. Foi ótimo. Mas aí eu queria aproveitar para fazer a pergunta, né? Nós comprovamos aqui que em várias passagens desse livro há o que Silviano faz muito, que é o texto reflexivo, ensaístico de uma certa forma, não é? E aqui nesse livro, Em Liberdade, ele explorou muitas possibilidades existentes na literatura e compareceu no texto, ora com a linguagem mais tradicional do romance, ora com a linguagem do diário, ora com o que se chama de grafia de vida, ora com o que se chama de ficção autobiográfica. Eu queria uma palavra sua, Silviano, sobre como foi circular por todas essas possibilidades tão potentes, né, que você acabou gerando uma obra-prima para a nossa literatura, né? Como é que foi esse percurso, essa composição que se serviu de tantas possibilidades? Muito obrigado, Rogério. Não, o problema é o seguinte, é que eu sou muito pouco bossa nova, eu não gosto do samba de uma nota só, entende? Meu samba é de muitas notas, entende? Quer dizer, eu tive eu vou te responder de uma maneira bastante empírica, entende? Eu tive experiências muito ricas, tive a sorte de ter experiências muito ricas na minha vida. Eu comecei por Belo Horizonte, eu pertencia a um clube de cinema, tinha convívio grande com o pessoal de teatro, Carlos Kreber, tinha convívio muito bom com o pessoal de balé, o Klaus Viana, Angel Viana, e tinha convívio também com o meu grupinho de literatura, que tivemos uma revistinha chamada Complemento, entende? Isso. E era o Teotônio dos Santos Júnior, que é um grande sociólogo, era ainda o João Maurício Gomes Leite, cineasta, o Ezequiel Neves, que se transformará por assim dizer, do formador do Cazuza, etc. Então, eram grupos de pessoas muito interessantes e muito variadas, entende? E, ao mesmo tempo, em determinado momento, eu disse, eu quero ter uma profissão. Meu pai queria que eu fosse engenheiro, depois eu tentei negociar arquiteto, e aí, escondidamente, eu fui fazer letras. Aí ele me disse, olha, salva-se se você puder, você vai ser o mais pobre da família. Entende? E aí fui fazer letras. Então, nesse sentido, né, eu tive essas experiências todas e continuei a mantê-las nos lugares onde eu ia morar. Eu tive a sorte, né, de morar em cidades bastante interessantes, entende? O Rio de Janeiro no início, Paris depois, Estados Unidos em seguida, e aí constante o Rio de Janeiro de volta. Então, nesse sentido, quer dizer,
o tipo de escrita minha é polivalente, mas eu gostaria que vocês não insistissem no poli, mas no valente, porque eu me arrisco muito nas coisas que eu faço, entende? Eu acho que se tem alguma graça na minha literatura, é esse risco constante que eu corro, entende? É o risco constante, porque já o próximo livro será completamente diferente desse, será Stella Manhattan, será muito mais sobre a política de comportamento, que me interessava, porque eu vinha de ambiente do ambiente de teatro, de balé, de cinema, etc., onde estava se operando, ou de música popular também, onde estava se operando uma revolução de comportamento que é muito distinta da revolução que está descrita nesse livro, que é uma revolução em favor de uma política nacional democrática. Essa é a grande, ponhamos, a grande palavra, né? Que não repitamos Inconfidência, que não repitamos o Estado Novo e que não repitamos a ditadura de 64. Essa é, simplificadamente, a lição. E aí, lembrando uma pergunta do Wanda, que na hora eu quis tocar, e unindo a sua pergunta, tem uma coisa meio divertida no livro, sabe? Bem divertida, assim, no sentido bom da palavra divertido. É o seguinte: cada um dos personagens tem uma postura política muito nítida e partidária. Uhum. Mas eu fiz questão de não deixar claro essa postura. Quer dizer, o personagem é construído a partir disso. Entende? A mais óbvia é um diálogo que tem entre Jorge Amado e Rubem Braga. É onde eu posso dizer, entende? Nitidamente, Jorge Amado é stalinista e Rubem Braga é trotskista. Assim como nos anos 40, Oswaldo de Andrade voltará a ser trotskista, se vocês leram o diário, e Jorge Amado continua stalinista, entende? E Jorge Amado ganhará o prêmio, né, Stalin com um livro extraordinário que é Seara Vermelha, que é o fundamento do Deus e o Diabo da Terra do Sol, do Glauber Rocha. Então, cada um desses personagens, ele tem, por exemplo, Heloísa é muito mais partidária naquele momento, porque Heloísa chegou cedo e acompanhou Graciliano Ramos, e ela teve o apoio do Partido Comunista. E o Graciliano Ramos não era ainda. Então, há uma divergência ali delicada entre os dois. José Lins do Rego era nitidamente conservador, entende? E integralista, obviamente, está muito claro nas passagens. Esse é o único que está muito claro, que era um grupo muito fechado, muito coeso, e não tinha... O grande intelectual era o Plínio Salgado, que não era um grande intelectual, entende? Então, não valia destacá-lo, assim como eu destaco Jorge Amado, eu destaco Rubem Braga, eu destaco Graciliano Ramos. Então, isso é uma coisa que pode também atiçar a curiosidade do leitor, né? Vendo quem é que está em cima do muro, quem é que está nesse lado, quem está naquele, etc. E eu fiz questão, em momento nenhum está definido a filiação partidária de cada um deles, entende? Porque eu acho que é uma graça. Porque se você, sabe, se você dá, perde a graça, entende? Mas é muito importante na criação de personagem. Porque eu volto àquela ideia de que eu me sentia muito pequeno, entende? Quando escrevi esse livro. Porque realmente eu não tenho uma grandeza política desses personagens, entende? E é por isso que eu achava importante transformá-los em personagem, mas não em personagem naquilo que é evidente, porque isso o jornal diz, as coisas acontecem, etc. Mas tornar evidente a grandiosidade no momento em que essas pessoas estão tendo as maiores dificuldades, sendo perseguidas, indo para exílio. Paulo Emílio Gomes, por exemplo, que era um
um trotskista, foi para o exílio, e muitos outros que estão por aí esparramados, entende, no livro, discreta ou mais apuradamente, entende? E eu acho que isso também não deixa de ser uma maneira de você aproximar o que eu já falei, que era o problema dos casais, né? Porque vocês já repararam, né? Nunca se fala da mulher do intelectual. No próprio caso de Drummond, né? A esposa, nós não conhecemos, nós não sabemos. E eu fui muito amigo, eu acho que aí agora eu posso até fazer uma confidência, porque ambos já faleceram. Eu fui muito amigo do casal Outran Dourado e Lúcia. E tem alguma coisa assim que eu via, sabe, nesse tipo de relacionamento. Quer dizer, Lúcia, uma pessoa discreta, inteligentíssima, sabia francês maravilhosamente bem, obviamente o Outran, o escritor e o intelectual que conhecemos, sabe? Essa coisa assim que me entusiasmava um pouco. Então, Dona Naná tem uma certa graça, vai ver o filme La Garçonne, que é aquele filme, né, que aparece pela primeira vez aquele corte de cabelo, etc. Então, tem umas coisas assim, e ela vai exatamente com a Heloísa, Naná, e o Graciliano fica, né? E, ao mesmo tempo, são figuras muito fortes na vida deles. Muito, muito fortes na vida deles. Então, tem essa nota feminista também que eu pediria que observasse um pouco, que aí é puramente intuitivo, entende? Puramente intuitivo, mas eu achava que eu teria de criar esse mundo, o mundo, né, em que nós vivemos, nesse mundo de classe média, entende? Em que eu não queria um Graciliano Ramos solitário, não queria um Zé Lins solitário, entende? Eu queria que eles vivessem como muitos dos intelectuais vivem, entende? Eu fiz a opção pela solidão, mas isso não quer dizer que eu tenha de escrever só sobre isso, entende? Eu posso enriquecer minha literatura através da observação, através disso, né, que me faz pequeno, que é criar quem eu julgo que é grande naquilo em que eu não consigo viver, entende? Então, e que tem de ser muito apreciado, entende? Tem de ser muito admirado, assim como a gente admira as obras que eles escreveram. E eu acho que isso tem muito desse tipo de livro que eu escrevi, tanto Machado quanto o Em Liberdade. Em Liberdade. Eu queria só chamar a atenção. Mais uma pergunta? Né, eu queria chamar a atenção para uma coisa que o Silviano disse aí, da valentia dele, né? Da coragem dele. Eu sou testemunha que ele foi extremamente corajoso e valente, né? O livro causou uma certa, não escândalo, mas causou um certo desconforto, né? Entre aqueles muito bem pensantes que colocam a literatura em instantes bem marcadas, né? Mas, enfim, mas eu não queria terminar antes de ler um pequeno trecho que o Silviano publicou no Folhetim, em 84, sobre o Borges, né? Que eu acho que tem aqui Roberto surpresa para mim. O Roberto Desnos, que ele vai falar nesse livro, Fisiologia da Composição, né? Mas o Borges, né? Ele diz o seguinte, isso é de 1984, portanto já tinha publicado Liberdade, etc. E já tinha visto a repercussão do livro. Ele diz, Borges me disse que não precisava ter vergonha de ser leitor, que os livros não são propriedade privada. Somos todos, em artes, grileiros. Mas já aí estariam sombrios invernos da década de 70, em meio a grandes depressões. Precisei de novo pedir coragem a ele, coragem para pôr no papel a ideia luminosa, ele põe entre parênteses, a quem pertence o adjetivo, de Em Liberdade. Tá? Então, eu acho que essa coragem, né, de escrever, né, um certo narrador, em certo momento, diz, eu vou escrever minha vida como se fosse... Eu vou escrever sua vida como se fosse minha, né? Eu acho que também... O Silviano escreve minha vida como se fosse sua, né? Só ler a frase ao inverso, né? E
a possibilidade que dá ele de fazer esses deslocamentos, né? É só quando você se coloca no lugar do outro, na verdade, é que é a ficção, né? Daí o título, uma ficção, né? Eu acho, né? E é importante ver de que maneira que esse deslocamento ele é feito com a língua, né? E pela língua, e na língua. Né? Eu acho também bonito aqui no texto que ele faz, e em Liberdade tem vários momentos, não vai dar tempo de citar, os momentos em que ele vai falar da língua, que o escritor é um guardião da língua, né? De certa maneira, ele passa a língua, né? Vai passando da língua para o outro, né? E recebe essa língua do outro. É muito interessante pensar que ele. Uma coisa que eu acho muito interessante é nesse texto sobre o Graciliano, do Fisiologia da Composição, quando ele fala que o estilo é uma coisa interna e que o assunto é externo. É isso mesmo, Silviano? É isso. O estilo é interno, quer dizer, a língua é interna, o assunto é externo. Na verdade, na literatura, sem querer simplificar, claro, mas na literatura o que é interno é a língua, é a linguagem. Né? E isso, ele é um grande estilista, o Silviano. Né? Só um grande estilista é capaz de recuperar a língua do Graciliano, estender, porque é a língua do Graciliano, mas não é a língua do Graciliano, já é a língua do Silviano, né, dentro do livro. Né? Então, acho que é muito bonito também essa passagem, quase como se fosse uma corrida, né, de passar, né, que o Graciliano passa para ele, né, a coisa que tem de entregar lá na frente. E ele recebe e passa para a gente, que é leitor. Né? Então, acho que esse processo é muito bonito também dentro, não só a questão política, mas essa questão literária, né, da tradição literária. Como é que a tradição literária vai se construindo de uma maneira aberta, né, de uma maneira em que não há propriedade, né? Ninguém é proprietário de nada. Né? Então, a tradição se constrói assim. Ansiedade da influência. Ansiedade da influência, a ansiedade. Ansiedade, é uma coisa muito ansiosa, né? Ansiosa, mas né? Funciona assim, né? Então, eu acho funciona assim, não tem como não funcionar, porque você não quer ser o outro. Você é o outro e não quer ser. Não quer ser o outro, mas você acaba sendo o mesmo e o outro. Quer dizer, você. Eu acho que essa coisa do bastão, né? Vai passando o bastão, um vai passando o bastão para o outro, é muito ansiosa. A corrida é ansiosa, né? Uma corrida é muito ansiosa, né? Tem uma carga de ansiedade. Há uma ruptura e uma continuidade. Uma continuidade. Isso gap, que eu acho que é muito bonito, não só na Liberdade, mas nos outros livros. Aí o Machado, eu acho que também valeria a pena a gente, para quem não está ouvindo, né, recomendar a leitura de Machado, um dos romances mais interessantes ultimamente publicados aqui em língua portuguesa. Né? Então, eu acho que vale a pena. E vale a pena em Liberdade. Eu acho que... Só queria dizer isso, Rogério. Como nós somos professores, né? Claro. Eu acho que cada vez mais necessário a leitura dos jovens de um livro como Em Liberdade. Claro, eu acho que é um livro jovem, um livro que continua jovem, um livro que os jovens devem ler para não assumir posições equivocadas. Né? Claro. E para saber ler a realidade. Né? Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Militar falou que ele passou a Páscoa tranquilamente, que esse problema das denúncias das torturas, né, das gravações, isso não incomodou ele. Claro, não incomodou nem vai incomodar nunca, né? A não ser que a gente comece a tomar as iniciativas necessárias. Né? Mas isso é outra história. Olha, antes de ouvir aqui a palavra final do Wander e também a palavra final do Silviano, eu quero só informar ao nosso público que essa nova edição de Em Liberdade, essa edição aqui que a companhia está lançando agora, né? Ela traz uma novidade. Ela acrescenta ao texto um conto escrito em 1993. Esse conto, e aqui eu reproduzo rapidamente a apresentação dele, foi publicado originalmente no suplemento Folhetim da Folha de São Paulo, em 93, quando do cinquentenário do falecimento de Graciliano, e recebeu o título de Todas as Coisas à Sua Vez, Abecedário. Eu queria até que na palavra final de Silviano ele registrasse um pouquinho, né, essa novidade aí que a edição de 2022 ganhou. Né? Então, agora a palavra final de Wander e depois a palavra final de Silviano.
Não, a minha palavra já disse, né, de certa maneira, quer dizer, que os jovens abrir para os leitores, né, sempre um livro como Em Liberdade, outros livros do Silviano. E o conto, né, que fiquei sabendo hoje não, quando li o livro, que era conto, que eu sempre achei que era um poema. Né? Então, para mim, é um poema longo, a Whitman é um poema, não é um conto. Mas, enfim, isso não interessa. É um texto que foi muito bom, Rogério. Você chamou a atenção porque estava perdido no jornal, né? É um texto belíssimo, um texto lindíssimo, muito bonito. Recomendo. Os jovens leiam Em Liberdade. Foi uma experiência que eu tive, né, foi a convite do jornal para escrever um conto. E eu achei, né, que seria interessante que tivesse um formato meio de um diário. E seria, né, eu acho que, de certa maneira, faz pandan com o Romance em Liberdade, porque são os últimos dias da vida de Graciliano Ramos. E no último dia, ele é um fim de vida muito doloroso, ele tem um câncer pulmonar, não se opera nessa época, não se corta a costela no Brasil nessa época, para ser muito, muito preciso, e ele vai à Argentina, e na Argentina eles abrem e descobrem e fecham, quer dizer, não há o que fazer. Ele volta ao Brasil, vive alguns poucos meses, e durante esses meses era uma das coisas fascinantes é que ele, daí o título Todas as Coisas à Sua Vez, é que ele não para de tomar a sua cachaçinha, de fumar o seu cigarro e de tomar o seu café. Quer dizer, então o Wander falou de coerência. Até nisso ele é coerente, entende? Quer dizer, quando todo mundo fica dizendo para ele não fazer mais isso, que piora, quer dizer, ele continua dentro da rotina dele e irá até o final da rotina. E as fotos são muito conhecidas, né? Vestindo o robe de chambre, a maioria das fotos são com robe de chambre vermelho, e que são fotos muito bonitas, né? E que esse robe também é motivo para eu elaborar alguma coisa nesse conto. Mas o importante da minha fala final é agradecer, em primeiro lugar, né, a Companhia das Letras, a lançar, né, a edição, né, 40 anos de liberdade. Quer dizer, eu me sinto velho, como disse, sou velho, como disse no início. E o Luiz Schwartz pela edição, e a Luara por ter acompanhado a produção. Luara é um amor de pessoa, como diria meu pai, uma flor. Uma flor de pessoa, verdadeiramente. Luara é um encanto. Ela acompanhou a produção, juntamente, obviamente, com a equipe da Companhia das Letras, a quem eu agradeço, e, em particular, ao Rogério e ao Wander, né? E também meus agradecimentos, porque eu passei uma hora bem divertida. Espero que vocês tenham gostado também. E muito obrigado ao possível espectador, né? Quem se interessar por essas coisas que a gente está falando aqui. Né? Muito bem, muito obrigado, Silviano Santiago, pelo privilégio de ouvi-lo. Muito obrigado, Wander Melo Miranda, também pela qualidade da sua participação. É uma alegria para a Academia Mineira de Letras participar, junto com a Companhia das Letras, dessa sessão de lançamento da nova edição de Em Liberdade. Eu tenho a certeza de que o público apreciou bastante essa nossa entrevista, essa nossa conversa. Eu queria só lembrar a todos que esta conversa fica gravada tanto no canal da Academia Mineira de Letras no YouTube, quanto no canal da Companhia das Letras no YouTube. Então, se tiver algum amigo seu que se interessar em assistir essa conversa, indique aí o YouTube da Academia Mineira de Letras ou o YouTube da Companhia das Letras. Para nós da Academia Mineira, foi uma alegria fazer essa parceria tão boa, né, com a Companhia das Letras, em torno da obra majestosa desse autor que nós tanto admiramos, que é a obra Em Liberdade, de Silviano Santiago. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Boa noite, Wander. Boa noite, Silviano. E a você que nos acompanhou, uma ótima noite também.
Até a Obrigado. próxima.